Olá Ricardo, bem-vindo aqui aos Domingos de Mudança. É um prazer para mim, como tu sabes, já te disse isto várias vezes e pessoalmente, o teu percurso, acompanhar o teu percurso e poder entrevistar-te aqui um bocadinho para estas partilhas de domingo, que tenho a certeza que vão inspirar muita gente. Ricardo, vou começar um bocadinho, sem ser eu a falar de ti, vou-te pedir para tu partilhares um bocadinho connosco o teu percurso até ao Ricardo Cabete de hoje, que dá formações, que viaja pelo mundo inteiro, etc. Partilha um bocadinho connosco. Tem 3 horas, não é? 3 horas, exato. Não, antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O meu percurso realmente é um percurso longo, tenho que fazer aqui um resumo, porque pronto, eu nasci, não é? Não, a verdade é que eu sempre fui uma criança bastante tímida, bastante fechada, muito reservada. E ao longo dos anos, e eu costumo dizer que há aqui dois pontos, e podemos falar mais à frente também, que é o antes e o depois da minha mãe ter falecido. Acho que marca bastante a minha vida, porque os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, e eu fiquei a viver só com a minha mãe, via o meu pai de 15 em 15 dias, sempre me dei muito bem com os dois, e quando eu tinha 16 anos, a minha mãe faleceu. E para mim foi um grande marco, foi como se tirassem o chão, exatamente. Foi bastante forte para mim, fui-me um bocadinho abaixo e a verdade é que se eu era uma pessoa tímida e reservada, depois desse evento fiquei ainda mais. Portanto, acabei por me fechar em mim própria. E eu percebi depois, mais tarde, que foi um grande erro. Portanto, não comunicar tanto com os outros, fechar-me em mim próprio, estar no meu mundo, viver no meu mundo, e quando vivemos demasiado no nosso mundo, criamos mundos muitas vezes que não são os mais positivos. Criamos até reais, os tais, exatamente, os tais macacos no sótão, começamos a pensar coisas que não interessam e que nem sequer são muitas vezes reais. E, entretanto, eu entrei para o Instituto Superior Técnico para tirar Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. E foram dos anos mais horríveis da minha vida. Portanto, eu odiei estar no técnico, não me identifiquei com a própria universidade em si, não tenho nada contra, aliás, agora, hoje em dia vou lá muitas vezes dar formação à técnica e é excelente, mas na altura eu não gostava, não era a instituição, era o curso, eu não gostava. Mas também não sabia, eu acho que não tinha a maturidade na altura, com 19 anos, o que eu tinha na altura, para escolher um curso. E a verdade é que fui porque era um emprego com saída, não é? Que dizia, é com saída, olha, vou experimentar. Mas a verdade é que odiei. Depois estive lá alguns anos, como se costuma dizer, engonhar, não é? Basicamente. E depois desses anos acabei por sair, tive uns anos a trabalhar, trabalhei em call centers, que realmente deram, em termos de comunicação, ajudaram-me bastante. Da resiliência, gestão do stress, treinei muitas competências que agora ensino aos outros, treinei no call center. E depois entrei para um curso de matemática aplicada na Faculdade de Ciências, sou licenciado em matemática aplicada, aí já gostei e portanto correu muito melhor. E quando saí do curso, aliás, ainda quando estava no curso, e uma das minhas principais características é a criatividade, um dos meus principais valores é a criatividade. Eu trabalhei cerca de 2 anos no BPI e a verdade é que eu sentia-me preso. Eu precisava de sair, de empreender. No fundo, aquilo que eu precisava, aquilo que eu costumo dizer é criar algo novo. É isso, o que me apaixona é criar algo novo. E ali eu não conseguia criar. Eu tentava dentro da empresa criar e dava sugestões de melhoria, mas na maior parte das vezes, se não 100% das vezes, não eram ouvidas. E, portanto, eu percebi que não tinha liberdade para ter essa criatividade, para ser aquilo que eu gosto de ser, que é único, original, criar, fazer algo único. Entretanto, também, já há 17 anos faço parte de uma banda, sou vocalista de uma banda rock, e que lá está, também me permite libertar e criar algo novo, criar as letras das músicas, etc. E andei ali um tempo em que andei um pouco perdido, eu não sabia bem o que fazer, porque no fundo eu era matemático, eu tinha a licenciatura em matemática aplicada, mas não era isso que eu queria, na realidade eu descobri que não era isso que eu queria fazer no resto da minha vida. E
eu sempre fui um apaixonado por desenvolvimento pessoal. Eu adoro desenvolvimento pessoal, desde adolescente, e sempre li muitos livros, só que como era muito reservado e tinha medo de falar em público Isso eu não e sabia. de cantar em Tu público. já gostavas de desenvolvimento pessoal desde a adolescência? Sim, já há muito Não tempo, sabia. já há muito tempo. Só que como eu era muito reservado, nunca me imaginei estar do lado de estar a falar em público. E por isso nem sequer punha em consideração eu ser o formador, ou eu ser o professor, ou Sim. nem sequer pensava nisso, era uma paixão. Pronto, eu adorava desenvolvimento pessoal e aplicava na minha vida, ultrapassei muitos desafios através do desenvolvimento pessoal, mas nunca pensei estar nesse lado. A verdade é que, entretanto, depois entrei para os Toastmasters, quando já tinha algumas ideias do que queria fazer, mas realmente não tinha dado aquele passo. E os Toastmasters ajudaram bastante a dar o passo e a escolher. Porque eu comecei a entrar nos campeonatos do mundo de falar em público, as coisas começaram a correr bem. Logo no primeiro ano fui vice-campeão europeu, aliás, foi no dia em que te conheci, basicamente, nesse dia. E quando aí foi a viragem nos Toastmasters, porquê? Porque as pessoas vinham ter comigo e diziam-me: Ricardo, eu gostei do teu discurso. Só de ouvir o teu discurso motivaste-me a fazer isto, ou motivaste-me a fazer aquilo. E eu pensava, bem, o desenvolvimento pessoal é uma paixão minha. As pessoas vêm ter comigo a dizer que eu tenho algum jeito para comunicar e que as inspiro, principalmente, não é? Que as inspiro a mudar e a fazer. E se eu apliquei em mim técnicas que nem sequer ainda, se calhar aprendi muitas, apenas li nos livros, será que eu consigo aprender para ensinar aos outros também? Então foi aí que eu tomei a decisão. E a minha decisão foi ir aprender, ir estudar. Então tive cerca de 2, 3 anos só a estudar. Tive a possibilidade, e foi algo muito bom, a possibilidade financeira de não estar a trabalhar nesses 2, 3 anos. Foi um esforço na mesma, mas de qualquer forma consegui. E nesses 2, 3 anos eu tive a tirar certificações internacionais de inteligência emocional, de PNL, Programação Neurolinguística, de coaching, sou certificado em coaching, PNL, inteligência emocional principalmente, certifiquei-me e especializei-me nessa área específica e decidi lançar a minha própria marca, começar a dar formação. Lancei a Emotion Talks. A Emotion Talks lancei há 3 anos e pouco, portanto, cerca de 3 anos que lancei a Emotion Talks e comecei a ter muito mais sucesso do que alguma vez imaginei. Eu sou uma pessoa muito otimista. Sou das pessoas mais otimistas que eu próprio conheço. Eu sou muito otimista e normalmente vejo realmente o lado bastante positivo, apesar de ter ajustado um pouco, porque como estudo esta área, percebi que sermos demasiado otimistas também não é positivo. Okay? Aliás, ser demasiado otimista pode ser pior do que ser demasiado pessimista em certas situações. Portanto, já não sou tanto, de certa forma. Mas a verdade é que, antes de começar a empresa, eu tinha um otimismo desmesurado, mas a verdade é que superou. Eu, neste momento, eu estou a dar formação no Médio Oriente, que nunca imaginei, não é? Eu pensei, em Portugal, vou dar aqui formação, as pessoas vão gostar e realmente gostam e adoram. E faço palestras sobre inteligência emocional para particulares e para empresas. Faço formações, principalmente formações, workshops, também para empresas, para particulares. Está a ser um sucesso aqui em Portugal e felizmente no estrangeiro também. As experiências que eu tenho tido no Médio Oriente e na Europa têm sido fantásticas. Já tenho, por exemplo, para o ano, depois podemos falar mais à frente, mas para o ano existe a possibilidade de ir à África também. Às Américas também já existem contactos, portanto como eu sou otimista e não só, e consigo visualizar, e já visualizei que vou viajar por todo o mundo, já comecei mas a verdade é que tem corrido bastante bem. Sem visualizar também não acontece, não é? Sem visualizar é muito difícil. É difícil. Ricardo, uma das coisas que tu estavas a falar dos Toastmasters, portanto eu conheci-te nessa altura, ouvi discursos teus, antes de falarmos concretamente já tinha ouvido alguns discursos, já lembro-me de só ouvir falar do Ricardo, de outro clube, que efetivamente trazia uns discursos muito diferentes e eu sempre te conhecia discursar sobre storytelling pessoal, sempre. Da maior parte dos discursos que eu ouvi teus foram sempre, no fundo, agarrares ou utilizaste como ferramentas desafios da tua vida, como tu já partilhaste aqui alguns, não é?
para efetivamente criares algo de empoderamento para os outros, não é? E não tinha preparado esta questão, mas agora que estava a ouvir, realmente achei importante trazer isso, porque muitas vezes as pessoas, desafios todos temos, não é? Todos temos desafios na vida diferentes. A questão, ou seja, o que é que te motivou, ou onde é que foi o clique de tu pensares como é que eu posso tornar algo que podia ser mau, não é? Que muitas pessoas se calhar veem como a razão para não crescerem, para não mudarem coisas, para não é quase como se fosse um destino, né? Isto aconteceu e agora não posso fazer nada diferente, ou não posso ser feliz, não é? Sim. Como é que tu tiveste esse discernimento, ou como é que aconteceu esse processo de tu perceberes que os teus maiores desafios também podem ser as tuas maiores ferramentas, as tuas maiores forças, não é? Sim. Eu acho que uma das coisas que me fez partilhar, porque é algo que não é fácil, partilharmos aquilo que é mais os nossos erros, por exemplo. Partilharmos coisas que nós olhamos para trás e que agora vemos de maneira diferente, mas que naquele momento foram erros. E eu posso partilhar aqui um desses erros que para mim mudaram a minha vida, a forma de ver as coisas, que foi o facto de quando eu estava no Instituto Superior Técnico, eu senti e acredito que a pressão principal fui eu que pus em mim próprio, a pressão de ter sucesso. Eu tinha que ter sucesso, eu tinha que conseguir. E lá está o meu otimismo, às vezes demasiado, também me colocava essa pressão. Eu vou ter sucesso, eu vou conseguir, eu vou mostrar a mim e aos outros que eu consigo. E eu tinha uma pressão tão forte, obviamente também existe a pressão da sociedade, da família, de certa forma. Tinha uma pressão tão forte que eu cheguei ao final do primeiro ano e como não odiava o curso, fiz 0 cadeiras. E quando o meu pai, todo orgulhoso por eu estar no técnico, não é? Quando ele me perguntou no final do ano, então como é que correu, já vais para o segundo ano, eu não consegui dizer-lhe a verdade. Eu disse-lhe que sim, que estava tudo a correr bem e que já estava no segundo ano quando eu fiz 0 cadeiras. Ou seja, eu menti porque eu tinha o objetivo, a minha intenção, a minha necessidade era ter sucesso. A minha necessidade era mostrar que eu era capaz. E eu achei que se eu mostrasse os meus erros, a minha vulnerabilidade, eu ia ser considerado fraco. E naquele momento comecei uma pequena mentira que depois durou anos. E por isso é que eu digo que foram dos piores erros, dos piores anos da minha vida. Porquê? Eu passado 3 anos, eu estava ainda no primeiro ano do técnico e o meu pai e toda a minha família achavam que eu estava no terceiro ano. E para mim agora diziam outras pessoas também. E diziam a outras pessoas, portanto o mundo achava que eu estava no terceiro ano a ter muito sucesso no técnico quando eu estava miserável a sofrer sozinho, a lidar sozinho com as minhas próprias emoções de angústia, de tristeza, de frustração, de não conseguir. E todos os anos, quando começava o ano, eu dizia, não, este ano é que eu vou conseguir. Parece o Sporting, eu sou do Sporting, não é? Este ano é que as pessoas do Sporting são das mais resilientes que exatamente, é muito treino todos os anos. E a verdade é que eu chegava ao princípio do ano letivo e dizia, este ano é que é igualzinho ao Sporting. E nunca era igualzinho ao Sporting também. E a verdade é que eu vivi, aqueles anos foram uma angústia enorme, porque eu não expressava as minhas emoções, eu guardava-as para mim e pensava, ok, eu agora não consegui, mas para o ano vou recuperar e consigo. Mas depois a mentira cresceu, até que um dia o meu pai chegou ao pé de mim e basicamente ele disse-me assim, passado 3 anos e meio, mais ou menos, ou mais, disse-me assim, olha, amanhã traz o relatório de todas as notas destes anos, por favor. E eu naquele momento comecei a chorar e contei-lhe a verdade. E a verdade é que foi uma grande desilusão para mim, para ele, para toda a minha família, mas mesmo assim eles apoiaram-me. E a mensagem que isso mandou foi, quer dizer, eles mesmo com esta mentira, eu falhar e a mentir, mesmo assim eles apoiaram, e ele apoiou-me novamente quando eu fui para o curso de Matemática Aplicada.
obviamente que iam-me apoiar se eu dissesse logo no início: eu não gosto do curso, eu não me está a correr bem, se calhar vou tentar outra coisa. E isso foi algo que olhou para mim e pensou, e eu olhei para mim naquele momento e pensei: temos que abraçar a nossa vulnerabilidade. E quando nós partilhamos aquilo que nós passamos, os nossos erros do passado e aquilo que aprendemos com os erros do passado, estamos a dizer aos outros: nós somos humanos. Portanto, eu quando estou em palco e digo: eu errei, eu erro, eu estou a dizer: eu sou humano e sou igual a ti, a cada pessoa que está na plateia. E a pessoa vai dizer assim: ok, esta pessoa não me vai julgar porque ele também erra, ele é capaz de assumir os seus erros. E confiam mais, criamos mais empatia. E isto é quando estou em palco, mas na vida, em tudo. Portanto, quando eu tenho, nas minhas relações, eu gosto de admitir os meus erros. Eu gosto de dizer: olha, errei, mas para a próxima vou tentar fazer melhor. E gosto de pessoas que também admitam os erros, porque eu confio mais nessas pessoas. Aliás, o ser humano é assim, nós confiamos mais nas pessoas que admitem os seus erros, as suas vulnerabilidades. No fundo, que admitem quem são. Claro. No fundo é isso. E... todos somos um somatório de imperfeições. Exatamente. Perfeições e imperfeições. Exatamente. Ricardo, diz-me uma coisa. Portanto, já falámos aqui um bocadinho, tu falaste da questão do momento de viragem da morte da tua mãe. Que outro momento de viragem, falaste de dois, que outro momento de viragem foi fundamental para ti? Há outro que é talvez aquele momento que eu mais partilho nas minhas formações, que é a noite do karaoke. A noite do karaoke foi porque eu tinha medo de falar em público e medo de cantar em público. Portanto, eu era mesmo muito reservado. Eu adorava, aliás, uma das minhas paixões era e continua a ser cantar, só que eu não cantava, só cantava à frente da minha mãe e pouco mais. Nem sequer à frente de amigos próximos, nada. Okay. E a verdade é que só dentro de família muito chegada e mais nada. E a verdade é que quando eu tinha 22 anos, uma amiga convidou-me para eu ir a um karaoke. Eu disse a ela: eu vou ao karaoke, mas se não for cantar, porque eu tenho medo, eu não quero. E ela basicamente prometeu, jurou-me que não ia insistir para eu ir cantar, porque eu já sabia como é que era. Não é? E a verdade é que ela mentiu, porque teve a noite toda a insistir para eu ir cantar. E naquele momento houve um clique. E muitas vezes o clique vem porque nós já estamos no limite. E eu queria, no fundo eu queria, só que não conseguia ultrapassar aquele medo. E naquele momento houve algo que mudou em mim e eu dei aquele pequeno passo em direção ao palco. E isso mudou completamente a minha vida, porque naquele momento eu cantei o Mentira de João Pedro Paes e fechei os olhos, não olhei para ninguém, portanto fechei os olhos, cantei para cerca de 30, 40 pessoas que estavam e cantei do início ao fim de olhos fechados. E quando abri os olhos, tinha 30, 40 pessoas a bater-me palmas. E aquele momento nunca mais me esqueço. Aquilo que eu pensei naquele momento é que eles não me estavam a bater palmas porque eu tinha cantado aquela música. Eles estavam a bater-me palmas porque eu tinha vencido. Eles não sabiam, não é? Mas para mim, eles estavam a bater palmas porque eu tinha vencido um medo que durava 22 anos. E foi tão libertador que naquela noite fui cantar mais duas músicas. Acho que uma era já não me lembro, acho que era do Ronan Keating na altura, algo do género. E a outra já não me recordo. E no mesmo ano entrei para uma banda de rock, que são os Blend. Blend, B-L-E-N-D, a mistura, não é, em inglês. E que ainda fazes parte. Que ainda faço parte, exatamente. Há cerca de 17 anos que faço parte dos Blend. Tinha 22, agora tenho 39. E basicamente foi completamente libertador. Passado 3 anos com a banda, fomos atuar ao Superbox Super Rock. Ganhámos um concurso a nível nacional e fomos atuar no mesmo dia dos The Gift, dos Black Eyed Peas, Moby, New Order, Expensive Soul, etc. E foi brutal. E porquê? Porque dei aquele passo no karaoke. E isso foi o primeiro passo também para começar a dar formação. Por isso é que eu digo que mudou a minha vida. Mudou porque eu comecei a enfrentar os meus medos. Não esta só percepção de que fazer algo, ou seja, para além disso, depois disso, há algo que pode ser muito melhor. Exatamente, exatamente. Ou seja, eu comecei a perceber que os medos e as emoções são para ser expressadas, são para ser vividas. E eu olhava para as emoções, as chamadas negativas, não é? Que eu não gosto de chamar negativas,
as chamadas agradáveis ou desadequadas, mas não negativas, mas chamadas emoções negativas, eu olhava para elas e queria evitá-las, não queria vivê-las. E as chamadas positivas, eu achava que ser feliz era ter emoções positivas, é estar sempre alegre, é estar sempre bem. Isso é uma utopia, é impossível, porque os seres humanos estão constantemente a sentir todas as emoções ou emoções variadas. E aprendi que podemos ser felizes sentindo tristeza, sentindo raiva, podemos, e é dessa forma que somos felizes. Se não o sentimos ou se evitarmos, não conseguimos ter essa felicidade. Mas principalmente comecei a aprender a enfrentar os meus medos e a arriscar e a sair da minha zona de conforto. Porque eu naquela noite do karaoke eu arrisquei. E a partir daí comecei, e aquilo que me trouxe o facto de eu arriscar, por exemplo, se eu não tivesse arriscado, não tinha cantado no Superbox Super Rock. Se eu não tivesse arriscado, não tinha agora lançado a minha empresa e dado formação, etc. E tenho muitos outros exemplos daquilo que eu consegui viajar pelo mundo porque eu arrisquei. Mas arrisquei muito mais vezes na vida a partir daí. Eu lembro-me de uma altura quando estávamos no Toastmaster, tu tinhas uma, não sei se era uma aposta ou era algo que era para ti no fundo, não era? Que era, tu tinhas dito que era, eu nunca vou deixar, ou seja, sempre que me colocarem um desafio, sim, eu vou ter que, ou seja, havia quase ali um lema já, mas as pessoas já sabiam que o Ricardo tinha definido que, como queria sair da zona de conforto, não é? Se lhe colocassem um desafio, ele nunca ia recusar um desafio, não era? Sim. Ou seja, é algo um bocadinho colado à questão do otimismo, não é? Que é, quando há um desafio que tem que fazer sentido para mim. Claro. Seja, não é só um desafio que me lançam, mas se fizer sentido para mim, eu avanço. E arrisco e vou para a frente. E isso tem-me trazido muitas coisas boas, tem-me trazido outras coisas más, mas a vida é isso. E nós realmente vivemos quando vivemos as boas e as más. E se nós achamos, eu vou arriscar, mas quero ter só sucesso, não vamos conseguir ter. Não vamos conseguir. Uma soma de falhantes, não é? Exatamente. Ricardo, em relação, ou seja, portanto, tu criaste a tua marca, tu tens, provavelmente, tu trabalhas com as pessoas que, no fundo, vão fazer as tuas formações, há empreendedores, há pessoas que são empreendedoras, se calhar na sua vida pessoal, há pessoas que são empreendedoras dentro de outras empresas, mas efetivamente também há muita gente que provavelmente te diz como é que eu me lanço ou não me lanço. Como é que tu vês, o que é que para ti significa empreender? Como é que tu vês isto? E que características é que tu associas a alguém que efetivamente é empreendedor? A primeira palavra que me vem à cabeça quando penso em empreendedorismo é risco. Tem que haver um risco. E eu sou uma pessoa que gosta de arriscar e gosto de desafiar os outros a arriscar. Porque eu, na minha vida, eu consegui muitas conquistas e as maiores conquistas que eu consegui foram nos maiores riscos que eu corri. E eu acho que empreender é risco, é arriscar. Ou seja, existem muitas outras condições que definem empreender, mas se não houver risco, se não sairmos da nossa zona de conforto, se não ter... Eu acho que aqui eu conseguia, nunca tinha pensado nisso propriamente dito, mas eu acho que misturava a palavra risco com a palavra aprendizagem. Okay. Eu acho que o risco mais a aprendizagem juntos são muito poderosos. Ou seja, temos que aprender, porque arriscar por arriscar sem termos o know-how é perigoso. Okay? Mas se nós tivermos o know-how, quando eu olho para trás, quando eu olho para o meu percurso que falámos agora, eu primeiro tratei do know-how e depois arrisquei. E mesmo assim é difícil arriscar, porque eu pensava na altura, as tais crenças limitadoras que nós temos, eu pensava na altura, espera aí, eu sou matemático, eu não sou da área de psicologia, eu não sou formador de inteligência emocional ainda, eu quero ser, não é? Mas ainda não sou. Então, eu sou matemático, depois, até se vem alguém à formação que sabe muito mais do que eu, tem muito mais anos de experiência do que eu, e vai-me fazer aquela pergunta, exatamente aquela pergunta que eu não estudei. Eu já estudei muita coisa, já li muitos livros, mas não li tudo, de certeza que não tenho tempo, e vai-me fazer aquela pergunta e o que é que vai acontecer? Então, aquelas crenças limitadoras fizeram-me hesitar, mas nunca hesitar ao ponto de avançar. Houve um ponto, aliás, eu até acho que quando olho para trás, estudei poucos anos para o tempo, para o momento em que me lancei. Eu acho que lancei-me num momento certo,
mas se fosse pensar racionalmente, acho que esperava mais 5 ou 10 anos antes de me lançar para ter todo o conhecimento. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, primeiro ponto, a primeira formação que eu dei de inteligência emocional, por acaso a primeira até foi em Milão, nos Toastmasters, e correu muito bem. E dei, ou não, agora já estou a baralhar, se foi a primeira em inglês foi nos Toastmasters, agora já não tenho a certeza, mas pronto, a primeira que eu dei aqui em Portugal, com a Emotion Talks, correu muito bem. E não houve pergunta nenhuma estranha que eu não soubesse. E depois chegou a haver algumas situações em que me perguntaram, houve determinadas perguntas que eu não sabia a resposta. Poucas vezes, mas aconteceram. E eu já estava preparado. E aquilo que eu disse foi, não sei, mas vou saber. E portanto, apontei o nome da pessoa, fui saber e depois enviei um e-mail, ou contactei a pessoa e disse. E isto é difícil, lá está, mas é algo que se treina. É, não sei. Admitirmos que não sabemos e dizemos, não sabemos. E a verdade é que depois deixou de acontecer, porque depois vem a experiência, vem tudo isso, e obviamente que não sei tudo, e pode surgir na mesma, mas agora é diferente, já não tenho essa insegurança. Sim. Já não estás preocupado com isso? Já não estou preocupado com isso, exatamente. Para já, porque se não souber, é algo natural. Não sei, vou saber. Não sei tudo, é verdade. E é mesmo isso, é quando... Aquilo que eu sinto é que quando as pessoas gostam muito das minhas formações também, porque sentem que eu sou uma pessoa que consigo admitir as minhas vulnerabilidades. Eu não sei tudo, não sou o melhor formador do mundo, não sei tudo sobre esta área, mas aquilo que sei, a minha experiência, da forma como consigo passar, consigo criar essa empatia com as pessoas, e eu acho que esse é o principal motivo do sucesso da Emotion Talks e do meu sucesso. Bom, tu falaste aí de desenvolvimento pessoal, não é? É um tema que me é muito querido, mas como em todos os temas, não, como em todos os conceitos na vida, não é? Há uma palavra e se calhar há 20 formas de olhar para essa palavra, não é? Eu vejo um bocadinho assim o desenvolvimento pessoal também. Tu estavas aí a falar da questão de teres tirado certificações, de ler muitos livros, de ver muita informação e não teres toda a informação contigo. Mas efetivamente sei que, tal como eu, não é? Para ti, desenvolvimento pessoal vai um bocadinho além do que lemos e das certificações que tiramos, não é? Até porque, e vou passar para ti, mas efetivamente, desenvolvimento pessoal, tu começaste a fazê-lo antes de se calhar lhe chamares. Sim. Não é? Desenvolvimento pessoal, ou seja, muitas das coisas que tu partilhas nas tuas formações hoje em dia, não é? Foi, como diz a Brené Brown, que é uma autora que eu gosto muito, foi pôr o pezinho na arena, já lá estive na arena, estive lá, não é? Então estou a partilhar da minha própria experiência, não é? Queres partilhar um bocadinho sobre isso? Porque é um tema coaching, desenvolvimento pessoal, que parece que está na moda, não é? Parece que toda a gente fala disso, mas não chega a ler, não é? Não chega a tirar uma formação, não é? Sim. Partilha um bocadinho Aliás, o que é que tu... Quando eu disse há pouco que foi o melhor que eu fiz foi avançar, é porque um dos motivos pelos quais eu disse isso é porque eu aprendi muito mais nestes 3 anos de Emotion Talks a dar formação do que nos 3 anos a tirar certificações. Obviamente que eu não parei de tirar as certificações, continuei, mas o que eu quero dizer é que aprendo muito mais a dar a formação do que com o contacto direto com as pessoas, a fazer o coaching, acompanhamento individual, em grupo, em formação, do que nas certificações. Agora a questão é, obviamente que a base, as certificações são a base, porque senão é aprender no vazio, no nada, obviamente. É preciso haver essa base. Mas a partir daí eu sinto que cresci muito e aprendo muito a dar formação com os outros, porque aí estamos no contacto direto com seres humanos, com as dificuldades reais, e partilham comigo exatamente o que é que sentem, quais são as dificuldades, o que é que pensam. E na certificação não. Na certificação diz-me assim, então o ser humano pensa isto, tem esta emoção, tem esta ação. Na formação eu recebo exatamente o que é que o ser humano pensa. Naquela situação, o que é que aquele ser humano pensou, o que é que aquela pessoa pensou, o que é que o outro pensou, e depois é completamente diferente. Somos seres muito complexos e aprende-se muito e vamos muito mais profundo do que nas certificações. Eu acho que é mesmo até por aí. Na tua própria vida, como és uma pessoa de sair da zona de conforto, também ganhas ferramentas, não é? Sim. Para dar exemplos naquilo que depois fazes. Não é? Eu, por exemplo, pegando naquilo que estavas a dizer há pouco, que é
antes de eu dar formação, antes de aprender muitas ferramentas. Aliás, eu ia lendo os livros, ia tirando as certificações e ia pensar, eu já aplicava isto antes de eu saber. Mesmo pessoas que vão às minhas formações dizem-me às vezes, olha, eu já aplicava isto e nem conhecia este termo, que havia esta técnica sequer. Por exemplo, uma técnica que eu ensino que é a solução para o pior cenário. A solução para o pior cenário é quando, por exemplo, eu ensino técnicas de temos um determinado problema, naquele momento não conseguimos resolver, vamos imaginar que na segunda, hoje é sexta-feira, e que há o nosso chefe, digamos assim, diz assim, olha, tens uma reunião com o CEO da empresa e com o diretor de recursos humanos na segunda-feira. Isto é dito na sexta-feira. Eu posso pensar assim, vou ser despedido. Pensamento automático, vou ser despedido. Não é? Então eu posso estar o fim de semana todo a sofrer porque penso, na segunda-feira se calhar vou ser despedido. Então vou estar ali a pensar naquilo, a ruminar, etc. E vou estar a sofrer em vez de estar com a minha família, a aproveitar os meus hobbies, etc. Portanto, isso acaba por não é inteligência emocional desenvolvida viver dessa forma. Então eu ensino técnicas para não pensar nisso. Técnicas de mindfulness, de respiração, etc. Mas às vezes não conseguimos. Às vezes é tão forte que não conseguimos. Então existe outra técnica que é a técnica de solução para o pior cenário, que é, ok, então se eu não consigo deixar de pensar no pior cenário que é ser despedido, eu vou pensar a sério. Então eu vou pegar se isto não acontece? Exatamente. Eu vou pegar numa folha e vou dizer assim, ok, vamos imaginar então que segunda-feira vou ser despedido. Eu vou apontar tudo o que é que eu posso fazer no momento em que eu vou sair daquele escritório que eu acabei de ser despedido, o que é que eu vou fazer? E vou apontar, vou falar com aquele meu amigo que me disse, olha, se eu precisasse de trabalho um dia, vou falar com ele, vou de imediato enviar não sei quantos currículos, vou fazer não sei o quê. Ou seja, isto é uma técnica que eu já utilizava no passado, sem ter aprendido. Sem saberes que era uma técnica. Exatamente. É, quando eu não conseguia deixar de pensar naquilo, eu pegava no papel e começava, ok, qual é a solução para o pior cenário? E eu apliquei, por exemplo, numa relação amorosa que eu tive no passado, em que durou mais ou menos 5 anos, e as coisas não acabaram bem, basicamente. E eu pensei que, ao sair daquela relação, eu ia ter determinadas consequências. E eu apontei todas as consequências para pesar os prós e os contras, digamos assim, porque era eu que queria acabar a relação. Okay? Mas não sabia, tinha carinho, exatamente, havia várias consequências e que eu precisava de olhar bem para elas porque não conseguia deixar de pensar nelas, eu tinha que tomar uma decisão. E basicamente eu apontei tudo e pesei, pus lá o pior cenário de todos, mesmo exagerando, mesmo naquele extremo do pessimismo, e eu pensei, ok, acontecendo isto, e tenho solução para isto. E então foi aí que me ajudou a tomar essa decisão. E portanto é uma técnica que eu ensino hoje, mas que aplicava já antes. Isso é outra coisa, eu só ensino técnicas que eu aplico na minha vida, okay? Ou que têm realmente, posso eventualmente não ter aplicado, mas que têm muita substância, estudos científicos, muitas pessoas que já aplicaram, mas são exceções essas as que não aplico. Portanto, eu gosto muito de ensinar aquilo que eu aplico ou que já apliquei e que funciona. Ok, boa. E diz-me uma coisa, Ricardo, coisas assim estranhas que já tenham acontecido nas tuas formações. Imagina, sei lá, diria duas coisas. A coisa mais estranha que já aconteceu e que te deixou desconfortável, ok? Que te obrigou, se calhar, algo que não tivesse à espera, e uma aprendizagem grande, ou seja, algo que efetivamente tu trazes de teres feito uma formação, quase como se fosse, olha, eu fui lá dar a formação e trouxe isto como... Sim. Mas vou juntar as duas perguntas. Na mesma situação. Aconteceu este ano, ok? Aconteceram coisas estranhas, pode ser que me lembre entretanto, assim, aquelas mesmo awkwards, pode ser que me lembre entretanto, mas vou contar algo que aconteceu no Médio Oriente, que foi o seguinte, eu preparei uma formação para o Médio Oriente, para o Bahrein. Era uma formação em que ia estar presente o Ministro do Trabalho do Bahrein. Portanto, alguém grande, uma gala, algo, e eu era o formador principal. Quando cheguei lá, eles tinham uma placa gigante com o meu nome, patrocinado pelo Ministro do Trabalho do Bahrein. Pronto. E a verdade é que uma coisa que eu descobri na cultura
em termos de negócio, fazer negócios, é que eles fazem tudo muito à última da hora. É mesmo assim em termos de cultura. Eu até não me importo, porque gosto de desafios, gosto de trabalhar sob pressão, mas também gosto de alguma organização, ou aprendi a gostar de alguma organização para as coisas correrem bem. E eu eu estive alguns meses, algumas semanas, meses a trabalhar, a preparar essa formação, e quando chego lá, e a informação que me deram, que era uma formação para 20 pessoas, 20, 30 pessoas, que era o habitual, já lá tinha ido e era mais ou menos isso. E quando chego lá, na véspera, eles dizem que vão estar 150 pessoas na sala. Ou seja, eu preparei uma formação com atividades, porque as minhas formações são muito práticas, com atividades práticas para 20, 30 pessoas, e acredita que é muito diferente para 150 pessoas. 90% das atividades não funcionavam ali. E muitas foram criadas só para aquele momento e eu não consegui, ou seja, eu tive que, num dia, foi basicamente a véspera desse evento, tive o dia todo num hotel fechado a criar a formação toda, o equivalente às semanas ou meses que eu tive a preparar. Né? Eu tive a criar uma formação completamente nova. E eu criei uma atividade que fiz lá que foi muito interessante e que às vezes, que já vem um pouco com a aprendizagem, não é? Que às vezes sair aqueles momentos que eu basicamente passei-me, não é? Passei-me no sentido de amanhã vou falar para o Ministro do Trabalho do Bahrein, tenho 150 pessoas e tenho que criar a formação hoje para amanhã. Sim. Uma formação de 4 ou 6 horas, era quase o dia todo. E tenho que criar dinâmicas novas e não tenho materiais, os materiais que eu trouxe eram para aquelas, tenho que adaptar. E então pensei assim, eles usam muito lá na formação as mesas, eles estão sempre em mesas tipo jantar de gala, não é? Redondas, não é? Exatamente, as mesas redondas. E eu pensei assim, ok, então vou fazer aqui uma dinâmica com emoções e criei uma atividade que era o Emotions Souk, ou o mercado das emoções. Eles como usam muito os mercados, exatamente, os souks, eu pensei, vou entrar um pouco na cultura deles e juntar aqui as emoções. Então o que é que fiz? Cada mesa onde eles estavam sentados era uma banca do mercado e eu tinha uns papéis com emoções, assim grandes, e cada mesa tinha X papéis, e depois eles pensaram numa situação no trabalho, porque aquilo era mais virado para a parte empresarial, corporativa, algo no trabalho, em que uma determinada emoção, uma situação, e quais eram que gerasse a emoção ou aquelas emoções, ok? E tinham 7 pessoas na mesa, dava ali 3, 4, 5 emoções que sentiram algo do género. E então, eles apontavam tudo. Depois iam ver as emoções que lhes tinham calhado, que estavam na mesa, se estavam lá as emoções deles. Se não estavam, eles tinham que ir, começavam o mercado. Eles tinham que ir procurar às outras mesas. Então, de repente, temos toda a gente a negociar emoções na sala. E então, basicamente, era do género. E olha, eu tenho aqui a alegria. Troca com a tristeza, algo do género. E eles disseram, não, mas nós não queremos alegria para nada. Eu quero é a frustração. Eu disse, mas eu só tenho aqui a alegria. Então, se me arranjares a frustração, então eles iam ao outro lado tentar arranjar a frustração para depois trocarem ali. Foi fantástico. E foi uma dinâmica que surgiu à pressão com a necessidade. E eu também acho que eles estão constantemente a treinar a minha gestão do stress, a lidar Deixa lá ver se isto que ele diz. Exatamente, a ver se ele consegue mesmo. Eles estão sempre a testar-me ali. Não, mas é mesmo a cultura deles. E outra coisa que eu aprendi lá é que eles são muito mais parecidos connosco do que nós pensamos. E que não devemos julgar baseado só no que vemos no telejornal, nas notícias. A verdade é que quando eu vou lá falar de emoções, e as emoções são universais, são iguais em todo lado. Mas não só por isso. Eles são muito, muito mais parecidos connosco do que nós imaginamos. Obviamente, têm culturas diferentes, têm determinadas ações que nós não concordamos aqui, porque temos uma cultura, uma visão de ver o mundo completamente diferente. Mas quando vamos à essência, somos muito parecidos. E sou muito bem recebido quando vou lá, são pessoas muito pacíficas, muito calmas, muito simpáticas, sou muito bem recebido e, aliás, vou voltar agora, dentro de uma semana estou lá outra vez. Ia-te perguntar agora isso, quais é que são as tuas próximas atividades, cá e fora? As próximas atividades, este fim de semana, portanto, neste sábado e domingo, estive a realizar uma formação 2.0 em Lisboa. No próximo fim de semana vou para o Bahrein, portanto vou estar no Médio Oriente de 24 até dia 29
e vou lá dar 3 formações corporativas. Depois vou estar no Porto, portanto, pessoal do Porto, vamos fazer o 2.0 no Porto, está quase esgotado, portanto temos cerca de 3 vagas, mas ainda há algumas vagas. Vamos fazer o 2.0, que é um workshop mais vivencial, mais prático, de inteligência emocional. Onde é que as pessoas podem consultar a informação sobre... Podem consultar no site emotiontalks.com. Depois põe lá também. Ok. emotiontalks.com. Depois temos no Facebook, podem procurar também por mim, Ricardo Cabeto, no Facebook, LinkedIn, no Instagram, temos da Emotion Talks e Ricardo Cabeto, portanto, e temos toda a informação no site com todas as próximas datas. Vamos estar em Ponta Delgada, por exemplo, em janeiro. Vamos estar na Figueira da Foz, vamos estar em Coimbra em dezembro também. Figueira da Foz penso que é janeiro. E, portanto, temos muitos eventos. Muitos sítios. Exatamente. Ricardo, para terminar, queria te perguntar uma coisa. Sim. Que é o teu favorito. Primeiro, livro. O meu livro preferido, é assim, o que me veio primeiro à cabeça, acho que não é o meu preferido, mas vou dizer o que me veio primeiro à cabeça, porque isso, o inconsciente manda muito. Escolhes tu. O inconsciente manda muito. Eu acho que o primeiro livro que me veio à cabeça, talvez não seja o meu preferido, mas é o Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Não é o meu preferido, mas veio primeiro à cabeça porque foi um dos primeiros que me suscitou interesse para o desenvolvimento pessoal e que é muito prático, tem muito o meu estilo, que é o estilo muito prático. Okay. Apesar de eu gosto de basear muito as técnicas que eu ensino nos estudos científicos que existem, portanto, é prático, funciona comigo, mas também haver estudos científicos que comprovem, para reforçar, obviamente, mas acho que esse é o primeiro livro. Outro livro que é um dos meus preferidos é o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É um estilo de comunicação, não sei se já ouviste falar, é muito, muito poderoso. Sabes que ainda anteontem estive a pesquisar sobre isso. Foi? Sim, porque foi uma das coisas que eu também falo um bocadinho, acho muito interessante, mas não conheço o livro. Ok. E é uma das técnicas que eu ensino nas minhas próprias formações, porque tem tudo a ver com a minha forma de ver o mundo. Não é só uma técnica, não é só uma ferramenta de comunicação, é uma forma de estar. É uma forma de não julgamento dos outros. E quando nós retiramos o julgamento da comunicação, atenção, porque o julgamento existe aqui sempre. Nós não conseguimos tirar o julgamento. O nosso cérebro funciona com os julgamentos. Estamos constantemente a julgar, a analisar, a avaliar. Isso é uma coisa. Outra coisa é a forma como comunicamos. E muitas vezes comunicamos da mesma forma que pensamos. E isso prejudica muito a comunicação. Se nós comunicarmos, pensamos com julgamento, mas vamos comunicar com factos, com observações, algo que existe. E algo que é muito interessante quando eu ensino a comunicação não violenta é que as pessoas têm, e é cultural obviamente, porque vivemos numa sociedade de julgamento. Completamente. As pessoas têm muita dificuldade em perceber a diferença do que é um julgamento e o que é um facto, uma observação. E quando aprendem isso, depois, ao aplicar no seu dia-a-dia, quando comunicamos com um marido, com uma esposa, com um filho, com observações e não com julgamento, muda completamente. Depois há outros fatores, outros pilares da comunicação não violenta. Mas esse é o primeiro. Se nós começamos com um julgamento, a pessoa deixa de nos ouvir, basicamente. Exatamente. Claro. A partir daí nós até podemos dizer tudo certo, mas a pessoa já não está lá, porque já está fixada no julgamento e já está, muitas vezes já está a pensar o que é que vai atacar de volta, digamos assim. Exatamente. Como é que vou responder, atacado, não é? Como é que eu vou responder? Claro. Já não está a ouvir aquilo que é importante para nós. Ok, grata pela partilha, ainda hei de ler esse. Pessoa que tu achas que mais te inspira, não pelo que fala, mas pelo que é? O meu pai. O meu pai, sem dúvida. Eu acho que o meu pai é um exemplo de alguém que vai para a frente, não tem medo. Eu acho que ele influenciou muito nisso. Aliás, é a pessoa que me introduziu o desenvolvimento pessoal. Basicamente, portanto, ele é o culpado, de certa forma, de estar aqui. Um bom culpado. Um bom culpado, exatamente. Foi ele que deu aquele pontapé inicial, sem saber, no início, obviamente, mas que ele também gosta muito, muito de ler. E ele gostava de ler também livros de desenvolvimento pessoal e começou na altura em que eu nem sequer gostava muito de ler. Começou-me a pôr aqueles livros na minha cabeceira, não sei o quê, e os meus primeiros pensamentos, né, não sei se tinha, não sei,
14, 15, 16 anos, por aí, naquele início ainda, em que ele trazia-me, dava-me aqueles livros, depois comecei a viver com ele, a partir dos 16 anos, aí ainda mais, e foi aí que comecei a ganhar o gosto desde a adolescência, no desenvolvimento pessoal, e foi o meu pai que me incutiu, mas é um exemplo, é alguém que vai para a frente, não tem medo, está reformado, ele, por exemplo, agora reformou-se, mas estava na pré-reforma, mas não foi para casa não fazer nada. Ele tem que fazer, ele vai para a frente e faz. Ele agora é gestor de uma clínica veterinária, portanto lançou o seu próprio negócio também, já depois de estar reformado. Portanto, para mim é um exemplo. Ricardo, uma última coisa, para as pessoas que estão ou que sentem que gostavam de mudar coisas na vida delas, não é? Sim. Que mensagem é que tens? Eu acho que, no fundo, há dois pontos aqui. A primeira palavra que me veio à cabeça foi ação, mas não é a primeira coisa que se tem que fazer, a ação. A primeira, apesar de ser uma ação também, tudo é uma ação, não é? Mas a ação no sentido de comportamento exterior. A primeira coisa a fazer é olhar para dentro, é conhecermos melhor. Eu posso dar um exemplo. Quando estava no BPI, eu sentia muitas emoções não negativas. Nas minhas formações eu explico melhor, mas eu não gosto de chamar negativas porque nós temos a tendência de nos afastar de tudo o que é negativo. Claro. Se chamamos de negativa às emoções, não vamos já viver. Claro. Exatamente. Então, as emoções desagradáveis, e que eram muitas, que eu senti quando estava no técnico, por exemplo, ou que eu senti quando estava a trabalhar no BPI, e eu comecei a olhar para dentro e percebi porque é que eu não estou feliz aqui, porque é que eu sinto estas emoções, estou a trabalhar, devia estar alegre, devia estar bem, não é? E eu estava o dia todo, não era o dia todo, eu gostava do que fazia, mas sentia muitas vezes que faltava ali qualquer coisa. E eu comecei a olhar para dentro. E ao olhar para dentro eu percebi que existem necessidades humanas básicas que não estavam a ser satisfeitas. A minha necessidade de criatividade, de liberdade, é algo muito, muito importante para mim. E ali eu não estava a satisfazer essas necessidades. E quando eu olhei para dentro, eu percebi, ok, eu tenho que encontrar ações, comportamentos que me vão dar essa criatividade, essa liberdade, por exemplo. E eu percebi, aqui no BPI eu não o tenho, eu tenho que mudar. A questão é, não sabia mudar para onde. Claro. Então eu senti-me perdido. O segundo ponto é, não faz mal se estarmos perdidos de vez em quando. E há muitas pessoas que dizem, eu sinto-me perdido e tenho que ter a resposta. É normal estarmos perdidos e estarmos perdidos, mais uma vez, ok, olharmos para dentro e percebermos, eu não sei, mas se olharmos bem para dentro percebemos qual é o caminho. E houve uma pequena semente que criou tudo isto. E a semente que criou tudo isto foi a minha convicção que nas escolas nós não aprendemos aquilo que precisamos para a nossa vida, para sermos felizes na nossa vida. Aprendemos a linguagem da matemática, aprendemos a linguagem da física, da química, mas não aprendemos muitas outras linguagens que são necessárias. Uma delas, a linguagem das emoções. E outra, a linguagem financeira, de saber gerir o nosso dinheiro, a linguagem de saber cozinhar, tantas coisas que são práticas e úteis e que precisamos de saber e que não aprendemos na escola. Exatamente. E eu pensei assim, aquilo que eu quero, o meu propósito é poder ajudar nisto. Então eu comecei, a semente foi, eu quero levar a inteligência emocional às escolas. E foi por aí que começou. Depois a vida e eu próprio levou-me primeiro para dar formação aos adultos, que é aquilo que eu estou a fazer. Mas eu não me esqueço do meu objetivo. O meu objetivo é levar a inteligência emocional às crianças. Porque aí é que os adultos conseguimos sempre mudar com o conceito da neuroplasticidade, mas com as crianças é muito mais fácil no sentido que elas recebem de outra forma. Claro. E estão em aprendizagem e desenvolvimento. E basicamente já tenho alguns projetos para levar. Vou lançar no próximo ano, aqui em primeira mão, digamos assim, um workshop de inteligência emocional para crianças. Ainda estamos a definir aqui, eu digo estamos porque vou fazer em princípio em parceria com uma psicóloga, já estou em contato com ela, e portanto mais novidades para breve. E é esse o meu objetivo também, é levar a inteligência emocional a crianças, adultos e em todo o mundo. Boa. Ricardo, grata. Muito obrigado. André. Obrigada. Malta, se tiverem questões, ponham. Passamos as questões ao Ricardo. Eu vou partilhar a informação também
de onde é que podem consultar a página, os workshops, etc. Tá bem? Acima de tudo, lembrem-se, o Ricardo começou como no técnico, num curso que não gostava, hoje em dia faz coisas completamente diferentes. Nós somos seres humanos em evolução constante, não é? E o ponto é esse, nunca se deixem ficar, não é? Nunca é tarde para mudar, se realmente, como estávamos aqui a falar, se realmente queremos algo diferente na nossa vida, está bem? Um beijinho a todos e até daqui a 15 dias. Tchau.